Para alcançar a vida dos sonhos, você precisa se comprometer com esses 4 compromissos. E hoje nós vamos falar sobre um livro que eu amei, que são Os 4 Compromissos. Então vamos lá? É isso aí, meu povo. Vamos lá falar sobre esse livro muito legal no nosso cantinho. Os 4 compromissos, eu fiz até um resumo, porque ele é tão importante, mas tão importante, que eu não quero deixar de te passar algumas mensagens. E fique tranquilo quanto aos spoilers, porque tudo que eu vou te trazer é uma tradução, não, uma interpretação minha, né? E o que tá aqui basicamente na orelha do livro. Então, independente de você assistir ou não a esse vídeo completo, mas fique até ao final que vai ser muito importante, você pode adquirir. Eu tenho certeza que vai fazer diferença para você. Então, o que é esse livro? E por que eu julguei ele tão importante a ponto de trazer um vídeo aqui para vocês? Os 4 Compromissos é um livro muito pequenininho, olha aqui, muito fino, mas de uma profundidade imensa, de uma clareza imensa. Porque são conceitos básicos, feijão com arroz, nada de um outro mundo. E que por vezes na sociedade tão movimentada que nós vivemos, tão atarefada, nós esquecemos. E esses 4 compromissos são acordos que depois que eu li, eu comecei a fazer comigo mesma e que eu proponho que você faça consigo aí. Para que a gente consiga eliminar todas aquelas crenças que nós trazemos ou da família, as quais nós fomos criados, ou da sociedade que a gente vive. E tem muitas crenças que nós trazemos. Muitas delas a gente não consegue nem visualizar. Mas depois que você ler esse livro, você vai ter o seu olhar de percepção muito mais aguçado. Então, aquela tia que fala assim: ah, dinheiro não dá em árvore. Ah, dinheiro na mão é vendaval. Tô trazendo a questão mais financeira, né? Homem não presta pra parte de relacionamento. Você precisa dar conta sozinha, sozinho. Homem não chora, para vocês homens. Sabe essas frases que a gente ouve tão rotineiramente que a gente internaliza e às vezes a gente não tem essa percepção. Então, assim, o primeiro passo é olhar a pessoa na qual você quer se tornar. Segundo passo, olhar quais são as crenças que ou a sociedade ou a família na qual você veio trouxe, mas que não te representa e que você quer mudar. E com base nisso, tem esses 4 compromissos que a gente vai conseguir retomar o nosso poder pessoal, a nossa confiança e nos tornar melhor dia após dia. Então vamos lá. Eu sugiro que você pegue um papel, uma caneta. Vai ser um vídeo curto, objetivo, prático, mas extremamente importante para a sua mudança de vida. Esse livro aqui eu li em janeiro de 2025, em janeiro do ano passado. Não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, mas perceba que isso aqui independe do tempo, porque nós seres humanos somos muito falhos e a gente tem essa possibilidade de melhoria contínua. Então pega aí, o primeiro compromisso eu anotei aqui, seja impecável com a sua palavra. Lembra que antigamente era muito assim, sua palavra era seu compromisso, não precisava de cartório, não precisava de reconhecimento de firma, não precisava de contrato, sua palavra era o que mais importava. Por que isso? Porque a palavra era um compromisso. Você estava assinando um contrato ali, quando você dava a sua palavra. E o que é que mudou de lá para cá? Por que nós perdemos essa questão, esse compromisso com a palavra? Então eu proponho que você, neste ano, quando você estiver vendo esse vídeo, você retome. Porque a palavra, ela tem o poder de criar, mas também de destruir. E ser impecável significa não usar, por exemplo, a palavra contra você. Como assim, Lara? Contra mim? Eu vou usar a palavra contra mim? Sim,
Ai, que burra! Fiz errado de novo. Ah, mas eu sou uma anta mesmo. Ai, meu Deus do céu, eu sempre erro. Essas coisas sempre acontecem comigo. Você está usando a palavra contra você. E milhões de outras expressões que pode ser usadas no dia a dia, na qual você usa a palavra contra você. E você também pode usar contra os outros, através de uma fofoca, através de um disse-me-disse, falando mal ou julgando o outro. Se não vai acrescentar, ó, fecha a boquinha e vai viver sua vida. Então seja impecável na sua palavra. Não utilize nem ela contra você, nem contra o outro, o próximo. Utilize sua palavra para agregar, para construir, tá? O segundo compromisso: não leve nada pro lado pessoal. Se uma pessoa vem, conversa com você, te aponta algum defeito, te critica, ou deixa em meias palavras, mal entendido, subliminar a mensagem, não leve isso para você, não internalize. Se aquela pessoa, chega uma pessoa, vai falar mal de uma terceira pessoa para você, não internalize. Quando ela faz isso, ela tá falando muito mais sobre ela do que sobre você. Então, observa quais são as pessoas que você tá convivendo. Tá te agregando? Ou é esse perfil de pessoas que não te agrega? Que só tá criticando, falando mal do outro? Então, o que é que eu escrevi aqui para não esquecer de falar para você? Quando você leva algo pro lado pessoal, se sente ofendida e tenta defender as suas crenças, nós como seres humanos temos essa tendência. Aí se me aponta um erro, eu me recuo, eu tento me defender, eu crio um escudo. Ao entender que a opinião do outro diz respeito apenas a ele, você se torna imune ao veneno emocional e evita conflitos desnecessários. Sabe que tem batalhas que não vale a pena você entrar no ringue? É essa aí. É um cenário que não vale a pena você entrar para lutar. Quando você percebe que aquela pessoa, ela talvez está tão ferida, talvez ela nem enxergue, mas ela reclama muito, ela aponta os erros dos outros, ela fala da vida do outro, mas é porque ela está inconformada com a vida dela. Ela não tá falando sobre você. Ela tá triste, destruída talvez com a vida dela. Então, não leve nada pro lado pessoal. Esse é o segundo compromisso que eu proponho que você faça nos próximos dias, nos próximos meses e, quiçá, nos próximos anos. O terceiro compromisso: não tire conclusões precipitadas. Eu vou te confessar que eu fazia muito isso. E ainda venho trabalhando muito isso em mim. Querer que o outro leia a minha mente e entenda o que eu quero. E querer que eu leia a mente do outro. Eu tinha muito essa tendência, eu não sei vocês, mas eu tenho muito. Tenho melhorado bastante também. Então, tenha coragem de fazer perguntas e expressar o que realmente deseja. Deixe as coisas claras. O outro não tem o poder de ler sua mente, nem você tem o poder de ler a mente do outro. Quando a gente tem essa ideia, a gente cria uma situação, um cenário, primeiro, catastrófico, né? E segundo, que não condiz com a realidade. Então, se teve uma conversa meio torta, não ficou muito claro, pergunta. O que é que você quis dizer com isso? Mas não num tom de ofensa, de alfinetar, mas de esclarecimento. O que é que quer dizer isso? Por que você está falando assim? Né? Questionamento. Então, nós temos o hábito de presumir que os outros pensam ou sentem. E, geralmente, presumimos o pior. Aquele cenário catastrófico que eu te falei. Isso gera dramas e mal-entendidos.
Comunicar-se com clareza é o caminho para evitar o sofrimento baseado em suposições. Olha hoje para a sua realidade e perceba, independente das relações que você tenha, de amizade, amorosa, familiar, você tem parado para conversar? Deixar claro o que você quer, o que você espera. Isso é algo que eu tenho feito e tenho melhorado, né, constantemente. Preciso melhorar ainda mais, mas e você? Saia do campo das suposições. Saia do campo das suposições. Saia do campo do, se ela tá me falando isso é por causa disso. Pergunte. Seja clara. Não tem aquela coisa, quer que eu desenhe? Quero. Preciso do desenho. Me esclareça, por gentileza. O quarto compromisso. Dê sempre o seu melhor. Dê sempre o seu melhor nas situações nas quais você se compromete. Dê sempre o seu melhor para o outro. Faça o máximo que puder em cada momento. Então, seja tão comprometido que você vai dar o seu melhor dentro das suas possibilidades. Seja genuíno naquilo. Se dedique. Se você se comprometeu com a pessoa, se você se comprometeu com a situação, dê o seu melhor. Esse compromisso permite que os outros 3 hábitos anteriores que aqueles 3 compromissos se tornem hábitos. Então, vocês lembram quais são os 4 compromissos que nós trouxemos aqui? Seja impecável com sua palavra. A palavra tem o poder de construir e de destruir. Não leve nada para o seu lado pessoal, não leve para o coração, não. Às vezes a pessoa está falando mais sobre ela do que sobre você. Não tire conclusões precipitadas. Seja clara, peça para desenhar mesmo. E 4, dê sempre o seu melhor. Se você não der seu melhor, não haverá espaço para autojulgamento. Não haverá espaço para você se julgar, se arrepender. Eu poderia ter feito assim, eu poderia ter feito assado. A grande maioria das vezes a gente se arrepende por aquilo que a gente não fez do que pelo que a gente fez, pelo que nós fizemos. E tenha clareza, assim, tenha uma tranquilidade no coração, que você vai dar o seu melhor dentro daquele cenário que você está no momento. Lara, eu tô doente. Você vai dar o seu melhor naquela situação. Quando você estiver melhor, você vai dar o seu melhor quando você estiver melhor. Então, é dentro daquele cenário. E assim, se abrace. Às vezes, a gente tem uma tendência muito grande. Naquela época eu fiz daquela maneira. A Lara de 2, 3, 10 anos atrás fez daquela maneira. Que hoje, a Lara com o entendimento que tem, faria de uma outra maneira. Mas eu tenho certeza, eu tenho clareza que eu fiz o melhor que eu pude diante daquela consciência que eu tinha, diante daquele cenário que eu tinha, diante daquela mentalidade que eu tinha. Então isso gera tranquilidade no coração. Então por isso que a gente precisa dar o nosso melhor em todas as situações. E por último, que é o ponto assim mais reflexível, o ponto-chave, é a gente quebrar o antigo sistema de crença que nós temos. Lembra que nós falamos ali no início? Seja a crença que nós trazemos da sociedade, seja crenças que nós trazemos da nossa criação. Então, aplicar todos esses compromissos exige repetição, exige paciência, exige acolhimento. Tenha paciência nesse processo, na jornada de autoconhecimento. E, acima de tudo, a gente filtrar, né? Autocrítica, a gente filtrar as cobranças externas e a gente focar naquilo que a gente deseja, no que a gente traçou lá no início, na pessoa na qual a gente quer ser. E nas crenças que a gente quer mudar. Todas aquelas crenças que nós trouxemos no início. Quais são as novas crenças que eu vou trazer como substituição? É muito importante que a gente liste isso e fique muito claro. Então foi só um cenário geral desse livro que eu julgo muito, muito importante. E eu vou deixar aqui na descrição para você comprar. É um livro pequeno, você vai ler super rápido, mas que se você
pegar e aplicar, não adianta somente ler, pegar e aplicar na sua vida, você vai se transformar cada dia numa pessoa melhor. E a gente sempre vai ter esse desafio na vida de nos transformarmos em pessoas melhores, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Então eu vou deixar o link aqui, comenta e me fala aqui, comenta aí, bota aqui nos comentários. Qual é a crença que você traz, ou da sociedade, ou da sua família, que você deseja mudar esse ano? Coloca aqui nos comentários que eu quero ver. E vamos juntos ser pessoas melhores daqui pra frente. Beijo no coração.